Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de quarta-feira, 10 de junho de 2020. É com muita alegria que endereçamos a nossa rogativa ao Senhor da vida pelo dom, pela inteligência, pela sabedoria, pela sensibilidade, pela caridade, pelo estudo, pela convivência, pela amizade, pela família, pelas relações, pelo trabalho. Rogamos, Senhor, a bênção do serviço, que possamos, em cada momento, sermos dignos da Tua obra, colocar em prática o que a nossa consciência tem prodigalizado, em busca da harmonia interior. Que cada ação seja uma nota poética, uma fala efetiva, uma atuação artística e sentimentos benditos. Que a mensagem possa nos favorecer em mais esta manhã em que o sol desperta no horizonte, nos conclamando para o trabalho renovador. Jesus, se conosco. Bons espíritos nos envolvam e todos aqueles que se aproximarem do nosso ambiente de paz, luz, sejam favorecidos no despertamento consciencial. Gênese no lar. Tema do encontro: o remédio que há de curar. Nós vamos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. Allan Kardec publica a fala de Jesus atribuída ao Evangelho de João, no seu capítulo 14, no verso 26, que faz parte do item 3 da obra citada. O Consolador, que é o Espírito Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Item 7. Uma mensagem das mais importantes de toda a tradição espírita. Uma mensagem que foi assinada pelo próprio Espírito de Verdade, Jesus, em Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o
extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Todas as manhãs que temos reunido para abrir o dia, transcendendo, ampliando consciência, sensibilizados, favorecidos por um ambiente em que a fraternidade dita o ritmo, em que nos tornamos iguais, no seu sentido profundo, mas buscando a libertação das doenças, dos limites, dos atritos, das dificuldades que caracterizam a nossa marcha. No momento histórico em que polarizações, crises, doenças, intolerância, violência, indiferença, individualismo, competição, estão assim bem à nossa porta, o chamado do Senhor é muito especial. Primeiro, porque é respeitoso e autorizado. Respeitoso porque fomos nós que chamamos. O texto encerra dizendo: venho até vós porque me chamastes. Estamos aqui com o espírito desarmado, sem preconceitos, e nos posicionando de joelhos, porque já descobrimos que não há outra proposta tão séria e eficiente quanto a mensagem do Senhor. Então ele nos atende. Lembram do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, quando ele diz: vinde a mim todos vós? Parece um movimento diferente, mas não, os dois são o mesmo movimento. Vinde a mim, porque nós que chamamos, vós que estáis cansados e oprimidos. Sabemos que os médicos, os professores, os educadores socorrem também aqueles que, em tese, ainda não pediram de uma forma clara: preciso de ajuda. Da mesma forma que, se você estiver pelo caminho e encontrar alguém estirado no solo, na penúria, na condição escassa, enfim, a alma bondosa ou a virtude caridosa desperta naquele instante. E, por certo, você vai se prontificar. Mas aqui nós estamos trabalhando ao nível do espírito de verdade, que tem a ver com um despertar para uma vida nova. Então, alguns ingredientes são importantes.
Ou seja, como educando, quando nós falamos assim, precisamos da escola, do mestre da lição, eu tenho interesse em aprender mais essa matéria. Quando há um movimento de relação amistosa, fraterna, entre aprendiz e educador, por certo os resultados serão mais eficientes. Vale lembrar nos seus tempos de escola, algumas matérias que tivestes mais dificuldade, não necessariamente caracteriza uma falta de condição íntima para aprender. Inteligência, como queiram. Mas em alguns casos, por não ter tido empatia com o professor e ele para contigo. Cria-se uma resistência e isso vai sendo fomentado, cristaliza, fecha a porta. Aí o estigma se estabelece e você diz assim, eu sempre fui péssimo numa matéria tal. Eu não posso fechar os olhos para outras matérias que você realmente tem uma desenvoltura mais eficaz. Mas eu quero trabalhar aqui a relação entre aprendiz e professor, professor e aluno. Da mesma forma, filho com pai, pai com filho, marido com esposa e etc. Quando a gente abre a porta do coração para a relação, vencendo tudo que tem a ver com impedimento e entrando com pureza da alma, os vínculos se estabelecem. É deste assunto que nós aplicamos a palavra espiritualidade. Geralmente a gente associa espiritualidade com religião. É uma relação sentimento, moral e entendimento. Então, nós estamos sendo atendidos por Jesus porque estamos doentes, fracos, com dificuldades, mas sem pieguismo, sem falsa modéstia, sem adocicar a voz para falar que é assim que se conversa com ele. Eu vou apresentar uma máscara virtuosa porque assim eu vou conseguir alguma coisa. Não. A relação é madura. É uma relação olho no olho. Respeitosa, amorosa, mas ela tem que ser eficiente. O remédio que ele pode nos dar, e está nos dando, porque ele veio socorrer o nosso pedido, a matrícula na escola, começa pelo carinho, pela amizade, pelo apoio, pelo investimento na boa vontade, na confiança. Eu costumo dizer, para exemplificar, quando falo de mediunidade. A mediunidade é 80% confiança. Depois vem inspiração, conhecimento e etc. Se o médium não tem confiança, ele não vai fazer. Se nós não tivermos coragem e certeza que precisamos do trabalho e temos que fazer, e fazer da melhor maneira possível, o trabalho não será feito por ninguém. Autonomia moral, espiritual, tem a ver com vários ingredientes que uma relação com Jesus prodigaliza. O nosso coração se enternece porque essa mensagem é um diálogo espetacular. Ele está falando conosco, que veio nos curar. Aí, nós muitas vezes alimentamos a fraqueza, o sofrimento, a imperfeição. Aí falamos assim, graças a Deus, Senhor, que viestes me ajudar. Muito bem. É importante? É.
Mas o Gênesis no Lar convida para um outro nível de relação. Uma relação em que você não se sinta mais sofredor, porque você passa a conhecer os mecanismos da vida. Você começa a deixar a enfermidade, por uma razão simples. Porque com o apoio da verdade, com a presença espiritual, a enfermidade começa a ser superada. Filhos prediletos é o carinho que necessitamos e que vamos obter quando oferecer o nosso carinho para com o semelhante. Porque aí estaremos em relação com o carinho que ele oferece para nós. Venho salvá-los? Salvar do quê? Da ignorância, que alimenta a imperfeição. Ele não vem nos salvar da imperfeição, porque a imperfeição foi desenvolvida por nós. Você, quando espírito simples, com zero nível de responsabilidade, nas suas primeiras encarnações, o que você fazia não te trouxe nenhum peso de responsabilidade. Portanto, culpa não cabe. Nós passamos por mais de dezenas e dezenas de reencarnação com a chamada nulidade moral. Isso é teoria espírita. Mas os espíritas querem imputar culpa em tudo. Não. Culpa não cabe no dicionário espírita. Medo não pode fazer parte da nossa jornada. Instinto de conservação e preservação determina limite. Mas quando exacerbado, ele se torna um muro intransponível. O homem na terra caminha entre a dor e o prazer, o desejo e o medo. Esta é a evolução natural. Com Jesus, o desejo toma uma outra dimensão, porque ele é qualificado. Com Jesus, a vontade se torna mais importante. A vontade que impacta, que determina as mudanças. Não busque fora a consolação. Busque dentro, ouvindo a voz do pastor, porque lá fora o mundo não pode dar. Aqui dentro, o tempo todo. O Espiritismo favorece para que tenhamos entendimento e sensibilidade para extirpar impiedade, mentira, erro e incredulidade. Por quê? O Espiritismo é uma escola bendita, e que aponta que as concupiscências do mundo são os maiores problemas que causam doenças, fragilidades, a dificuldade em todos os seus sentidos. Sabemos que lidamos com o passado, que emerge do inconsciente. E essa luta, esse trabalho, é de todos os momentos. Ele não pode ser uma batalha cruel. Não. É um trabalho que temos que usar as ferramentas no dia a dia da simplicidade de uma relação amistosa. O remédio que ele veio nos trazer pode ser consubstanciado numa chama sagrada que é divina, que nós damos o nome de amor sagrado. Qual o teu potencial? Qual a tua virtude? Qual é a indicativa? São descobertas.
de todas as manhãs, de todas as horas. Agora, envolvidos pelo carinho e pelo apoio do Mestre, por certo, nos fortalecemos. E não podemos abrir mão disso. Conectar com Ele é um sinal de vigilância operosa, porque conectados com Ele, você nunca deixa de atender um telefone de um pedido, um e-mail, até um WhatsApp que costuma ser desvio de foco. Na hora devida, responda. Mas quando responder, pense assim: se fosse Jesus, como Ele iria me socorrer? Quando for replicar algo que não seja construtivo, mas porque estás engaiolado na ilusão do poder na terra, de estar inserido num grupo ou ser admirado por alguém pela sua atitude, pense primeiro se vai fazer o bem. Pode ser bonito, mas pode não ser justo. Pode ser belo, mas não eficiente. Então, em meio à dúvida, coloque sempre Jesus no meio do caminho e pergunte: Senhor, se fosses tu, iria disparar a mensagem? Se fosses o Senhor, irias socorrer a essa demanda? Se fosse a tua sabedoria, como lidar com essa dúvida? Dialogue com Ele, converse com Ele e se posicione na condição de ouvi-lo, porque costumamos bater na porta e dizer: Jesus é isso, 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 isso. Aí na hora que Ele vai falar, você não tem tempo para ouvir, aí você desliga o equipamento. Geralmente, costuma ser o comportamento social. Você quer que o mundo te aplaude, te escute. Você quer conquistas lá fora, mas você tem pouca predisposição para acolher, para ouvir a mensagem que nos chega. O Evangelho ainda nos diz: em todos os momentos históricos de transformações, em faixas limitadas ou mais amplas do contexto universal, nós vamos encontrar gigantes que se mantiveram dignos, que se mantiveram incorruptíveis e passaram pelas tempestades usando o caminho do meio. Por uma explicação simples, embora nas ações complexas. Estes tinham bem definido o caminho que eles precisavam percorrer para se chegar no objetivo. E não se vincularam aos apelos do mundo. O egoísmo, que no Livro dos Espíritos é tratado como o interesse pessoal, ele é uma onda avassaladora. O egoísmo é o impeditivo. Quando definida a meta, o perpassar pelo caminho, ele, o aprendiz, mantém os olhos focados, mas com uma postura íntima que transcende os apelos do mundo. Guardem essa imagem, porque ela é simbólica e pode ser importante. Quando o sofrimento bate à nossa porta, é necessário avaliar o tamanho dele. Se esse sofrimento é alimentado pela nossa própria vaidade,
ou se ele é um teste para que a gente diga se realmente estamos atentos ao objetivo que temos que chegar. Porque quando a vaidade toma corpo, observe como nós temos uma sofisticação, nós somos apurados para fazer de um acontecimento uma hecatombe, de uma imagem um fantasma. O meu filho, o meu marido, a minha esposa, o governo, a pandemia. Observe como transferimos. Imagine Jesus entre nós, falando que o problema era dos fariseus, o problema era do povo, o problema estava na mão de Pilatos, o cruel sanguinário Tibério. Nós não encontramos isso nos discursos dele. Sempre exaltando o reino de Deus e suas virtudes e possibilidades. O meu reino não é desse mundo. Questionado novamente, ele diz, numa premonição extraordinária, porque ele olhava para todos que estão no Evangelho desta manhã, confiando a tarefa a todos eles, e ele faz, então, uma alusão. O meu reino ainda não é daqui. O que nós podemos concluir? Que um dia será. Mas para que esse reino aconteça, esse reino não é construído por ele. Ele foi o arquiteto. Ele auxiliou na construção da casa, o planeta. Ele trouxe especialistas. Porque quando você for pintar a casa, não faça você. Contrate um pintor. A não ser que sejas. Porque se você for pintar a casa, não vai ficar de bom tamanho. A dizer que cada um tem a sua tarefa bem definida. E ele convidou, repito, todos vocês. Ele convidou a humanidade inteira para que o homem se torne homem com H maiúsculo. O homem, não gênero, homem, humanidade, que se realiza cumprindo a tarefa que ele designou. No seu caso, no meu, hoje, nesta manhã, é ser um bom filho, um bom companheiro, companheira, um músico que toca as almas, um poeta que dialoga com o divino, com um pedreiro que usa a areia, a argamassa, o tijolo, a pedra, sempre procurando fazer da melhor maneira. Aquele que limpa, aquele que sonha, aquele que faz. Somos todos importantes e responsáveis trabalhadores desta vinha. Que Deus possa nos dar, então, a sabedoria e as condições para que não desviemos o olhar nessa jornada que nos aguarda. Nós estamos diante de um convite que o sentimento ele amplia e nós vamos, como que por um sentimento de gratidão e de reconhecimento, dizer para nós mesmos: não podemos deixar para depois. Mas alguém pode objetar,
Mas nós temos tantas imperfeições. Como fazer? Olhar para o perfeito, mas ao mesmo tempo lidar com o que é imperfeito é o desafio. E por isso é que nós estamos reencarnados. O Evangelho é uma proposta medicamentosa também, educativa e medicamentosa. Porque a partir do momento que a gente reeduca, nós vamos naturalmente trazendo o remédio para perto. Vocês se recordam que no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores nos oferecem um consolo dizendo que do lado do mal existe o remédio? É muito especial. O mal, ele foi gerado por nós. O remédio tem que ser produzido pelo responsável. Então a vida prodigaliza isso. Então nós vamos recordar o seguinte, que o Evangelho, como uma dica especial, um medicamento salutar, ele é, portanto, o contraveneno do que nós geramos como dificuldades. Qual é o contraveneno? Vamos listar alguns só como referência. Humildade, paciência, calma, resignação, aceitação. Aí o Chico Xavier, certa feita, num daqueles encontros que eles faziam lá na sombra do abacateiro, lá na comunidade do Pássaro Preto, na distribuição, aquele movimento histórico tão encantador, ele diz assim: este é o contraveneno, mas muito raramente nos dispomos a usar o remédio. Se usássemos o remédio de imediato, nos disporíamos à retificação de nossas atitudes, o que é realmente muito difícil. Falando com humor e alegria, como aquela lembrança do amigo espiritual Humberto de Campos, um aprendiz procurou um instrutor desejoso de reforma. Reconhecia-se orgulhoso, egoísta, possessivo, mas desejava a felicidade para si somente. Sabia ser portador de todas as qualidades negativas e sentia-se desanimado e triste. Mas com surpresa para ele, disse o instrutor: você demonstra que já adquiriu um grande progresso. Mas como? Tornou o aprendiz. Você reconhece que é portador de algo negativo. Isto já é uma grande vantagem. Estamos satisfeitos também porque estamos estudando o Evangelho. Mas quando nos consideramos faltosos, já temos consciência e há possibilidade de retificação apressada para nós outros. Se aproveitarmos os dons e os bens das lições que nos são ministradas. Se sabemos que precisamos de perdoar e compreender, estudar e servir, já é um grande passo para a nossa melhoria. E não vamos cair na tristeza negativa, nem na amargura sem remédio, reconhecendo que precisamos desses remédios espirituais. E como as necessidades do espírito não se manifestam por dor física, vamos fazer força para curar-nos. A resultante física só vem quando o mal se cronifica. A cronicidade do mal faz com que o mal venha à tona,
em forma dessa ou daquela doença. Se nós nos prevenirmos, enquanto estivermos na fase da necessidade indolor, estamos felizes. Estamos reconhecendo, sem precisar gemer, que carecemos de tratamento urgente, inadiável mesmo. Temos hoje medicamentos de toda espécie, comprimidos, gotas, injeções, seja alopatia, homeopatia, medicina vegetal. Se tivermos com o espírito esses cuidados, enquanto estamos tranquilos, vamos tomar o remédio espiritual enquanto é tempo, impedindo que o mal se aposse definitivamente de nós. Vamos desculpar as fraquezas do próximo. Vamos perdoar e esquecer qualquer ofensa, deixando de lado qualquer tipo de ressentimento. O Espiritismo dialoga, portanto, promovendo o entendimento para se aplicar o remédio, para usar o contraveneno. As imperfeições foram alimentadas, com o Espiritismo não mais. Alguém pode dizer, mas o Chico está falando para tomar o remédio antes. É uma ação preventiva, profilática, quanto ao nosso futuro. Mas e a dor atual? Ela tem a ver com o nosso passado, com a escolha anterior. Não dá para pensar no futuro descuidando do agora. Então agora, nós temos que enfrentar as doenças, físicas ou morais. Ponto. Conscientes de que é um período e que ela vai passar. Quando resolvemos as questões íntimas, por certo, nós teremos como diminuir um pouco essa dor. Porque em meio à dor física, temos a dor moral. Se a dor física, temos que tomar o remédio, tomemos. Se o remédio não atende plenamente, seja resignado. Falar é fácil. Passar por ela é que é o grande desafio. Mas também podemos concluir que quanto maior a dor, maior é a vitória. Pode ser que quem esteja enfrentando, numa catalogação humana, uma dor que para outro é alguma coisa inimaginável, este que pensa que é inimaginável ou que para ele seria insuperável, ele demonstra, na verdade, fragilidade. E, por certo, falta de condições para passar por esse desafio. Agora, porque se tiver amanhã, passará. Ponto. Aqueles que estão enfrentando esses desafios, que a princípio são cruéis, porque lidar com a dor física é complexo. Lembrem-se, no seu ambiente íntimo é aonde você vai encontrar Jesus. Se do lado não tens apoio, não importa. O que precisamos é do apoio do Cristo. Ele é o médico. Ele tem as condições que necessitamos. Portanto, matricule-se na escola do coração dele. E a todos que estamos aqui caminhando para a conclusão do nosso encontro, só nos resta agradecer. Porque Gênese no Lar, a cada manhã, nos oferece belas surpresas.
A gente entra sem saber aonde vamos chegar. Passamos por várias aventuras, agradáveis ou não, mas quando chegamos ao fim, o nosso coração se sente em paz. Paz é o que o Cristo nos oferece. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que todos tenhamos um bom dia. Ave, Ave Cristo. Ave Cristo sempre.